Fala, crianças que sempre nos acompanham pelo Periscope, beleza? Como é que vocês estão? Novo de loja, só o Mi da Pipoca, só o Babalu? Pois é, eu tô aqui no estúdio do SESI em Recife, cadê? Mostrar aqui meu diretor, Yuri, dá um tchauzinho aí. Tá, bota a cara, Yuri, o pessoal vê aí. Isso, tá ali, Yuri. Tô aqui no estúdio do SESI em Recife, tô gravando as aulas do meu curso Começando do Zero em Direito Penal. Tô gravando a terceira aula do Começando do Zero em Direito Penal hoje aqui. Vou já gravar o terceiro bloco da aula. Curso Começando do Zero, que é um curso destinado para você aí, como o nome sugere, que tá começando agora a se preparar para concursos públicos, para exame de ordem, gente que é zerado. Cara, diz, rapaz, eu nunca estudei Direito Penal que preste na minha vida, eu não sei nem para onde é que vai. Não tem nem noção para onde é que vai, mas quero começar a estudar para concurso, para prova de polícia, para exame de ordem. Aí para isso nós temos o curso Começando do Zero, que já está disponível aí no site do SESC. E aí eu estou aqui gravando o curso Começando do Zero e estava falando sobre um tema aqui na aula 3 do curso, que é um tema que muita gente me pergunta, aí deu vontade de fazer esse periscope, até porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Vou dar um jeito de, a partir depois do carnaval, fazer periscope todo dia para estar aqui com vocês. Que é a diferença entre crime pleno e crime vago. Tem muita gente que me pergunta aí se isso adora cair em concurso de polícia. Cai demais. O que danado é um crime pleno e o que danado é um crime vago. Quando nós estamos falando em crimes plenos e crimes vagos, nós estamos nos referindo à questão do sujeito passivo do crime. Existem basicamente duas espécies de sujeitos passivos. Nós temos o sujeito passivo material e nós temos o sujeito passivo constante ou formal. Quem é o sujeito passivo material? É a vítima per si. É a pessoa que diretamente sofreu os efeitos da conduta delituosa praticada. O sujeito passivo material também é chamado na doutrina de sujeito passivo propriamente dito. Tanto faz, tá? São termos sinônimos aí. Sujeito passivo material ou sujeito passivo propriamente dito. É a vítima direta, é a vítima per si, é a pessoa que diretamente sofreu os efeitos da conduta delituosa praticada. Em regra, o sujeito passivo material serão pessoas naturais. E aí vocês? Pessoas naturais, seres racionais. Eu digo em regra porque existem certas situações em que é possível as PJs, as pessoas jurídicas, figurarem como sujeitos passivos materiais. Claro, desde que a natureza do crime seja adequado a uma pessoa jurídica. Você não poderia, por exemplo, falar em crime contra a vida tendo por sujeito passivo material a pessoa jurídica. Isso não é razoável. Você não poderia falar em crime contra a liberdade e a dignidade sexual tendo por sujeito passivo material pessoa jurídica. Também não tem como. Mas, por exemplo, crime patrimonial. O crime patrimonial pode ser praticado em detrimento da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode figurar como sujeito passivo material do crime patrimonial. O cara entra aqui no SES de noite, furta uma câmera dessa aí, o sujeito passivo material é a PJ, é a pessoa jurídica de direito privado, que é o Complexo de Ensino Renato Saraiva. Só que nós temos também o instituto do sujeito passivo constante ou formal. Existe uma ideia doutrinária no direito penal que todas as vezes que um crime é praticado, que todas as vezes que um crime ocorre, a coletividade como um todo, a sociedade como um todo, acaba sofrendo os efeitos dessa conduta criminosa. A ideia é uma ideia amplamente difundida na doutrina por mestres como o meu patrão Rogério Sanches Cunha, o meu grande professor referência Fábio Roque, o mestre Rogério Greco, o mestre Guilherme Souza Nutti, César Roberto Bittencourt, Eugênio Pacelli e outros grandes nomes. Todos eles entendem, e eu concordo, humildemente concordo com os mestres, que quando um crime é praticado num contexto de uma coletividade, não é só a vítima em si mesmo que sofre esses efeitos. A coletividade como um todo, direta ou indiretamente, é atingida por esse crime. Então, a partir dessa ideia,
tem-se um instituto do sujeito passivo constante ou formal. Constante ou formal porque ele estará presente em qualquer crime. E esse sujeito passivo constante ou formal é a sociedade, é a coletividade. Aí vai ter gente que vai dizer, mas peraí, macho, vai debreia aí, PLGG. Eu já vi cair em prova de polícia, como foi o caso da prova para agente de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que colocaram assim, o sujeito passivo constante ou formal de qualquer delito é o Estado. E deram essa afirmação como verdadeira. Tá certo? Tá. A palavra Estado é uma palavra que possui N acepções diferentes, N significados diferentes. Eu posso usar o termo Estado no sentido de ente administrativo. O Estado há de provir condições carcerárias, Estado no sentido de ente administrativo. Eu posso usar o termo Estado no sentido de ente federativo, o Estado de Pernambuco, o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Ceará. Eu posso usar o termo Estado no sentido de condição de coisa, o Estado da viatura não permitiu o seu pronto emprego. E eu posso usar o termo Estado no sentido originário francês, état, que significa representação do interesse de todos, representação do interesse coletivo. Ora, não há equívoco em se dizer que o sujeito passivo material de qualquer crime é a coletividade, é a sociedade como um todo. Quando alguns dizem que é o Estado, o termo Estado está sendo usado na acepção de interesse coletivo, de interesse de todos. Então também é correto. Então você tem aí o sujeito passivo material, que é a vítima propriamente dita do crime, e você tem o sujeito passivo constante ou formal, que é a coletividade. Pois bem, só que em alguns crimes você consegue identificar tanto o sujeito passivo material quanto o sujeito passivo constante ou formal. São os crimes plenos. O crime é tido como pleno, segundo parte da doutrina, quando for possível, no caso concreto, a identificação do sujeito passivo material e, claro, como qualquer crime, do sujeito passivo constante ou formal. Exemplo de um crime pleno, um crime de homicídio. João matou Pedro. Quem é o sujeito passivo material desse crime? Pedro, que foi morto. Eu tenho um sujeito passivo material e tenho, como em qualquer delito, a coletividade em torno do sujeito ativo e do sujeito passivo, que também sofre os efeitos. Então, a coletividade é o sujeito passivo constante ou formal. Eis um crime pleno, porque nós devemos entender por crimes plenos aqueles crimes onde é possível a identificação do sujeito passivo material, além, claro, da existência do sujeito passivo constante ou formal. Mas existem crimes que nós não temos como reconhecer sujeito passivo material. Vou dizer de novo, existem crimes que nós não temos como reconhecer sujeito passivo material. São chamados crimes vagos. Quer ver um exemplo? O cara sai no meio da mata e atira e mata um mico-leão dourado da cara preta. Isso é crime. Artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, inclusive agravado, porque o crime ambiental, quando praticado contra animal ameaçado de extinção, é agravado. Ora, eu tenho um crime ambiental, mas quem é o sujeito passivo material? O mico-leão? Claro que não. Os seres irracionais não possuem capacidade penal, nem para figurar como sujeito ativo, nem para figurar como sujeito passivo. Então o mico-leão não é vítima per si. O mico-leão não é sujeito passivo material. Nesse caso, o crime é vago. Eu não tenho sujeito passivo material. Resta apenas o sujeito passivo constante ou formal, que é a ofensa ao interesse de toda a coletividade. A coletividade como um todo tem interesse na preservação dos animais, na preservação do meio ambiente. Então essa é a dica. Os crimes tidos como plenos quanto ao sujeito passivo são aqueles onde nós identificamos o sujeito passivo material e o sujeito passivo constante ou formal. Os crimes vagos são aqueles onde não é possível se identificar o sujeito passivo material, restando apenas o sujeito passivo constante ou formal. PLGG, o único exemplo de crime vago é um crime ambiental? Não, existem outros. Vou lhe dar outro exemplo. Porte ilegal de arma de fogo. Se for uma arma de uso permitido, esse crime está tipificado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.
Quem é a vítima material? Não tem um sujeito passivo material, mas existe um perigo abstrato, uma ofensa ao interesse de toda a coletividade que não quer em tese que as pessoas andem armadas. Então é um crime vago porque você só tem sujeito passivo constante ou formal. Beleza? Esses e outros temas nós conversamos aqui no nosso curso Começando do Zero, que se destina a isso. O curso Começando do Zero aqui no SESC, como eu disse, eu estou gravando, estou no estúdio ainda aqui, ó. Estou gravando a terceira aula do curso Começando do Zero. Ele se destina a isso, se destina a lhe dar aquelas ideias básicas. Eu costumo dizer que o Começando do Zero está com uma tabuada para matemática. Tem cabo que não sabe somar 8 mais 8, aí quer estudar derivada, integral, logaritmo, não vai aprender nunca, tem que aprender o básico. Pois bem, rapaz, eu quero começar a estudar pesado para um concurso de delegado. Eu digo, tu tem uma boa base em direito penal? O cara disse, não. Eu digo, então faça primeiro Começando do Zero. Essa é a ideia do nosso curso que está disponível aí no www.ces.com.br. Tem um bannerzinho Começando do Zero. Tem vários cursos, inclusive, dessa fuleiragem que vos fala. Deixa eu ver quem é que está acompanhando ao vivo o nosso Periscope aí. A galera tá sentando o coraçãozinho aí. A internet aqui não tá muito boa, mas vamos lá. SES na veia, beleza, SES na veia. Deixa eu aproximar que eu tô quase cego aqui do olho para São Paulo, a galera de Natal, Coxim, Manaus, estou no Pina em Recife, cadê? Freebooks, para que esteja fazendo turismo, patrão, se tiver aí no Pina eu vou dar um conselho, quem disse estou no Pina, vá pro Recife Antigo que já tem zoada boa no Recife Antigo, se você gostar do carnaval, se você não gostar, corra. Fábio Novaes, Bombinha, Santa Catarina, a terra que eu gosto é Santa Catarina, agora eu gosto de meia praia aí, Itapema, Quixeramobim no meu Ceará, Recife, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais, Intubiara, Goiás, Ipanema, Carneirinho, Minas Gerais, em QAP total, sem QRM, sem última forma, serviço zerado, que é o melhor serviço que tem, patrão. Um abraço aí, meu patrão Fábio, em Juazeiro da Bahia, Maceió, Alagoas, Terra Boa, Teixeira, eu estou indo até palestrar em Alagoas agora no próximo, depois do carnaval, não sei se é Palmeira dos Índios o nome da cidade, eu também estou indo palestrar em Goiás, depois vou até divulgar minha coisa de palestras aqui, tá cheio de palestras depois do carnaval aí, fevereiro, março e abril, Brasília eu vou estar palestrando também, Uberlândia, Minas Gerais, é todo mundo e a mulher de seu Raimundo ligada aqui no nosso Periscope. Valeu demais, galera. Fica sempre ligado aqui no Periscope. Depois do carnaval, eu vou começar aqui uma série especial destinada ao concurso de DPC Pernambuco. Vão ser 30 dias de liga direto do Periscope aqui e também para a galera que vai fazer primeira fase do 19º Exame Unificado. Então fortalece nosso lado aí, bota para curtir, divulga o meu Periscope. Quem for fazer curso Começando do Zero, aproveita a promoção do site do SESI. Um cheiro para quem for de cheiro